Bom dia, meu nome é Raí, o meu é Tiago Antônio e hoje iremos fazer uma entrevista com o professor Gessino. Bom dia, meu nome é Gessino Júnior, sou professor aqui da escola e faremos agora esse podcast. Primeira pergunta, qual a sua área de formação? Minha área de formação é matemática. Em 2012 iniciei o curso de graduação na UFPE, aqui no CA, em Caruaru, e fiz minha graduação em licenciatura em matemática. E depois fiz uma pós-graduação que era em matemática e física. Por que escolher essa profissão? É uma boa pergunta. Desde criança, assim, eu sempre tive facilidade, principalmente com as exatas. Embora que eu tinha uma certa facilidade em geral. E é uma coisa que eu percebia, assim, eu sempre gostei de auxiliar colegas que tinham dificuldades. Então, como eu tinha uma certa facilidade, eu meio que entendia o que ele não estava entendendo, que não fazia ele concluir aquele aprendizado. Eu sempre gostei de auxiliar, seja no Fundamental 2, eu consegui, assim, chamar colegas para estudar em algum momento, ou ir lá em casa e completar uma atividade, um trabalho. No ensino médio a mesma coisa, na faculdade, eu, às vezes no transporte, eu auxiliava alguém que era de outro curso, mas tinha alguma coisa de matemática que eu podia auxiliar, é uma coisa que eu gostava de fazer. Então, eu creio que isso aí foi um grande motivador para estar na profissão. Qual foi sua primeira impressão em sala de aula? Assim, você teve no seu primeiro dia? Minha primeira impressão é o seguinte, eu iniciei, não foi no ensino médio, e nem foi só com matemática. Minha primeira experiência em sala de aula como professor foi no Fundamental 1, era uma turma de primeiro ano. Então eram crianças que tinham ali 6 anos, 7 anos. De começo assim foi assim, meio que na época eu não me sentia tão preparado para estar naquela sala de aula, tudo começou bem difícil, algumas coisas você vai errando e aprendendo, mas faz parte do processo. O início não foi tão simples assim, mas ao longo do tempo tudo se caminhou bem. Para você, o que é ser um professor? O que define? Acho que uma boa definição de ser um professor é você ser inquieto com a aprendizagem do aluno. Você observar que determinada forma de estudar não está sendo suficiente, ver outras possibilidades e nunca estar conformado nem com o aluno que já sabe muito, nem com o que sabe pouco. Você sempre está buscando novos meios, novas formas de fazer com que o aluno que já tem facilidade tenha mais aprendizagens ainda e talvez motivar aquele aluno que não está se interessando, não está participando como deveria das aulas. O que você acha que um aluno espera de um professor, na sua percepção? Eu acho que o que ele espera, e assim, até falando de mim mesmo, às vezes é difícil. Cada aluno espera, eu acho que no geral como é que eu diria? Ele espera que, alguns esperam que sua curiosidade seja saciada. Tem aluno que é muito curioso em aprender, então ele espera que aquela aula mostre algo que ele não conhece ainda, e que ele vai aprender, que ele vai conhecer. E eu acho que outros alunos esperam um momento de mais descontração, nem sempre acontece, mas assim, existem diversas, eu creio que o aluno em sala de aula, eu já fui aluno, e cada aluno tem sua expectativa. Tem uns que buscam um momento de mais descontração em algumas aulas, outros buscam saciar sua curiosidade e por aí vai, cada um tem o seu foco. Sempre você quis ser essa profissão ou já pensou em atuar em outra profissão? Eu acho, digamos assim, eu acho bonito que diz assim, não, desde criança é o sonho da minha vida e sempre foi isso, mas comigo, sendo sincero, nem sempre foi. Enquanto criança eu queria ser professor, mas assim, ao longo da minha adolescência e o início da vida adulta, não é simples a profissão, é uma profissão que tem diversas dificuldades e tudo mais. Então, quando eu estava no início da minha vida adulta, procurando ali uma forma de trabalho e tudo mais, não foi assim de cara a minha opção. Foi uma opção que apareceu e aí até hoje estou e é o que eu quero seguir pro resto da vida. Inicialmente eu queria, mas no início da minha vida adulta eu já trabalhei costurando, eu não gostava tanto assim, mas assim, eu já procurei diversas opções. Já trabalhei
já passei em concurso de ciência de IBGE, já trabalhei também. E a profissão apareceu para mim em um momento em que eu não estava procurando, digamos assim, e daí para frente, já foi o quê? 12 anos que eu estou na profissão e pretendo seguir até a aposentadoria, até quando Deus quiser, porque digamos que eu reencontrei aquilo que eu almejava quando era criança. Qual foi o maior problema que enfrentou enquanto professor? O problema tem alguns. Diversos momentos você se vê angustiado porque algo não está saindo como você planeja. A pandemia, por exemplo, mostrou muito disso, que é muito difícil você... Se já é difícil atrair a atenção do aluno que está na sua frente, imagina atrair a atenção de alguém que está com o celular na mão para assistir a sua aula de física, de matemática. Então, a pandemia foi uma grande dificuldade que a gente encontrou, não era fácil aquele período. E, no geral, assim, tem alguns aspectos, mas acho que são todos dão para a gente superar. Mas tem algumas coisas que se apresentam nas aulas e no cotidiano escolar. Eu agradeço a oportunidade da entrevista, acho a atividade bastante interessante. Instiga os alunos na questão de produção de áudio e vídeo, é uma profissão. As mídias digitais, os influencers que nós vemos no YouTube, Instagram, nas redes sociais no geral, eu acho bem válida a atividade e é uma oportunidade de eu ter contato com estudantes do primeiro C, que é uma turma que eu não leciono na escola, leciono nos outros primeiros anos, não tive a oportunidade de ter uma disciplina no primeiro C, então eu acho a atividade muito válida e agradeço a participação. Muito obrigado por participar da nossa entrevista.